paraste para pensar que todas as coisas que existem no universo foram criadas por alguém? Desde o momento em que nascemos, das histórias que vivemos, do último segundo que respiramos, até o que vai além disso, habitamos espaços. Estes, feitos de madeira, concreto, aço ou naturais. E o ordenamento desses espaços passa pelas mãos de arquitetos e arquitetas. Será que também poderíamos dizer que esses profissionais também são, de alguma forma, catalisadores das transformações dos anseios de uma sociedade? A nossa convidada de hoje é uma dessas criadoras. Clarissa Pereira, seja muito bem-vinda. Obrigada, Evi. Clarissa, para a gente começar, para o escritor Banguetti, a arquitetura é música petrificada. Com que frase tu defines a tua arte? É um tema bem complexo, né? Porque a arquitetura, ela é bem contraditória, né? Essa definição, se ela se aproxima mais às artes ou às exatas ou às humanas. Então, é muito relativo. Eu gosto de dizer que ela é multidisciplinar, né? Eu acho que para ser um arquiteto nós temos que entender um pouco, temos sim que entender um pouco de arte, nós temos que saber desenhar, nós aprendemos a desenhar, nós aprendemos história, um pouco de botânica, nós aprendemos urbanismo, né? Um pouco da ciência das cidades. Então o arquiteto sabe de tudo um pouco, né? Uma vez um professor comentou, né, que nós temos um conhecimento, nós temos um conhecimento amplo, né, de um pouco de cada coisa. Né? Eu acho que eu definiria mais assim. Sim, que existem profissionais que vai levar sempre, né, vai defender o seu discurso mais para um lado artístico, outros mais para um lado técnico. Então, isso vai depender muito, não é do foco do próprio profissional. E qual a relação da natureza? Qual o espaço da natureza na arquitetura? Da natureza, nossa, isso aí faz parte do discurso de vários arquitetos. Eu acho que eu destacaria, não é talvez um dos maiores arquitetos não diria da contemporaneidade, mas que abriu, né, o século XX, e que foi, eu acho que um dos grandes, que acabou influenciando também a arquitetura formalista do século XX, foi Gaudí. Né? Antoni Gaudí era um arquiteto catalão, né, do início do século passado, né, se concentra a maioria da produção dele, né, final do século XIX, início do século XX, sobretudo. Né, as obras de maior expressão são de princípios do século XX. E nós temos uma obra que até hoje está sendo construída dele, que é a Sagrada Família de Barcelona. E ele tinha essa relação muito íntima com a natureza. Ele não é o primeiro, isso se nós formos ver, assim, a relação com a natureza e a arquitetura, ela, né, já se pode descrever ela desde os gregos, mas Gaudí realmente, né, se a gente for ver, aproximar um pouco mais do nosso mundo, ele, acho bem interessante, né, uma forma que ele tinha ou ele reproduzia a natureza, tal e qual, e a gente pode encontrar isso na arquitetura dele, na própria Sagrada Família, não é, das esculturas, na fachada do Templo da Sagrada Família, e ele também recriava a natureza, ele era um pouco assim uma espécie de Deus dentro dessa arquitetura, né? Recriava formas orgânicas que a gente, né, era algo diferente, algo que nós poderíamos reconhecer na natureza, né, pelo orgânico, mas não era não era a imitação, né, literal. Então, e vários arquitetos até hoje nós podemos encontrar, não é, que fazem essas referências com a natureza, seja formal, seja integrando ela, né, com a natureza. Acho que uma das... na contemporaneidade, hoje se fala bastante em design biofílico, né, por mais que seja uma ideia, né, uma filosofia dos anos 70, parece que veio com toda a força nesses últimos anos, né, e justamente é isso, né, essa integração com o natural, que realmente, né, a gente está passando por uma ruptura com a natureza, né. Acho que essa última, acho que talvez não tenha expressado muito bem. Nem se preocupe. Tá bom. Como tu acreditas que será o futuro das construções
após esses meses de pandemia? Vai haver a intervenção dos governantes para valorizar esses espaços públicos abertos? Vão haver projetos de habitação popular com projetos menos enclausurantes? Isso é muito relativo, Evelyn, porque todos esses debates sobre a qualidade da arquitetura, eles sempre estiveram presentes, né, nos cursos de arquitetura, entre, né, os pensadores e teóricos da arquitetura, só que na prática nós acabamos vendo uma realidade completamente diferente. Então, se a gente for analisar assim, quais foram as principais mudanças que tiveram com a pandemia, a pandemia ela trouxe assim, mudanças na forma de trabalhar e também algumas mudanças dependendo do contexto, né, no espaço arquitetônico, nos espaços sociofísicos, né, da arquitetura. Então, por exemplo, e também como eu comentei, assim, vai depender muito do contexto. Os países europeus, vamos falar um pouco mais ali da parte do Mediterrâneo, muitos foram confinados, a Espanha e a Itália, né, eles tiveram confinamento. Então, o que aconteceu nesses países? A busca por apartamentos, né, porque lá não é tão comum casas, lá a unidade de habitação ela é menor, né, se nós compararmos aqui. Então, né, isso aí qualquer texto assim, que a gente encontrar em artigos, a gente vai ver né, que aumentou o preço de apartamentos com sacadas, né, com varandas, em relação ao que era há um ano atrás. Então, isso foi um fator, né, Por quê? Porque as pessoas elas estão buscando a qualidade nesses espaços. Aqui, no nosso contexto, a gente não sofreu tanto como eles, né? Nós não fomos privados de andar na rua, por exemplo. Mas, sim, que houve né? Daí, claro, a gente não tem dados suficientes para apresentar, mas sim que houve uma busca maior né, de pessoas né, que quiseram buscar um espaço, né, um apartamento maior, ou até mesmo se mudar para uma casa. Né? Então, claro que não é simplesmente assim, porque a realidade, né, eu moro num apartamento, para eu tomar essa decisão de mudar para uma casa não é algo que aconteça, né, de meses, não é uma decisão de meses, é um planejamento. Mas as pessoas que já tinham essa intenção, isso, né, a pandemia foi uma espécie de catalisador, né? Isso aí só apressou só fez com que se realizasse, né, de uma forma mais rápida. Acredito, né, que seja mais ou menos por aí. Agora, a mudança no nosso espaço, o que nós sentimos mais no nosso contexto? Isso que está acontecendo agora. Antes, hoje a gente sente uma necessidade de um espaço, né, com silêncio. Né? Eu já avisei toda a minha família, olha, eu vou falar agora com com a TV Unif, eu vou pedir que vocês façam silêncio, cada um no seu quarto, né? Porque as casas elas não estavam, os apartamentos, né, eles não estavam preparados para isso. E a gente vinha percebendo assim que cada vez mais os espaços, né, digamos, os espaços domésticos, eles estavam integrados. Então, era a sala integrada com a cozinha, né? Então, esses limites, não é, dos ambientes internos, eles foram se diluindo com o tempo. Os espaços, assim, os apartamentos, eles foram diminuindo, então, por isso a necessidade de abrir mais, de não ter tantos limites. Mas e agora, né? Quando a gente precisa ter esse resguardo para dar aula, para atender clientes, né? Como que a gente vai, então, adaptar esse espaço? Então, talvez aqui no nosso contexto, essa seria, né, essa mudança mais significativa, né, dentro do espaço doméstico, né, dentro desse contexto. Rita, são as pessoas que constroem os espaços ou os espaços que constroem o ser humano? A Evelyn está vindo com perguntas bem difíceis, assim, bem... Eu acredito que são as duas coisas. Claro que sim, as pessoas primeiro constroem os espaços, mas depois, né, eu acredito que exista uma interação entre, né, o ambiente e quem habita esse ambiente, e que isso ele vai se transformando, né? Ora é o espaço que influencia nas nossas emoções. Acho que no momento que nós pensamos né, a nossa casa ela sempre está mudando conforme as nossas necessidades também, os nossos
enfim, e aos distintos momentos, né, que nós temos na nossa vida. Então, eu acredito que é uma interação, não é? Depende do momento, é um ou outro. O que um projeto arquitetônico de hoje precisa para se tornar patrimônio no futuro? O que um projeto arquitetônico de hoje precisa para tornar um patrimônio no futuro, isso? Isso. Bom, eu acho que um projeto arquitetônico que ele deve ter, né, as qualidades básicas, né, que ele deveria ter, é atender, né, a um programa, né, uma função. Então, vamos trazer de novo, né, o espaço da casa, né, já que nós estamos no momento de pandemia, né, a casa é o nosso maior protagonista aqui dos espaços arquitetônicos. O que nós precisamos ter? Ela precisa ter um bom programa, ela precisa funcionar bem, ela precisa ter uma dimensão habitável. E quando eu comento sobre isso, é de que nós temos que repensar se esses espaços mínimos que o mercado está oferecendo, eles realmente, né, correspondem às nossas expectativas e à nossa saúde também, tá? Além disso, né, de responder um programa, de responder a umas certas condições de habitabilidade. E quando nós falamos isso, ele tem uma boa ventilação, ele tem uma boa iluminação, ele tem boas visuais. Eu acho que isso tudo, como é que ele é desde o ponto de vista acústico? Ele nos protege, né, dos ruídos de fora, enfim, né, ele está em lugares onde eu posso ter ruídos agradáveis, como aqui eu estou morando antes eu morava no centro, agora eu estou na periferia e eu estou encantada com o barulho aqui dos passarinhos, que é uma área bem arborizada. Então, isso são ruídos agradáveis, né, algo que eu quero trazer para a habitação. Então, se ele atende isso, né, a função, né, de programa ou habitabilidade e, claro, né, entrando com isso a beleza, eu acho que ele atende, não é, esses três princípios que seriam fundamentais, né, para ser uma arquitetura, né, que não perca a qualidade ao longo do tempo. E se não perder a qualidade, né, ao longo do tempo, com certeza ela vai ser importante, né, como patrimônio para o futuro. Já que nós falamos dessa questão das habitações domésticas, né, das casas, a arquitetura ela é grandiosa ou ela é simplista? Como eu comentei antes, a arquitetura ela deve responder a um programa, né? E esse programa é o que vai, por exemplo, ela deve, né, repetindo, ela deve responder, né, a um programa de necessidades, e quando eu digo uma boa resposta funcional, de habitabilidade, e além disso também, né, a beleza, a estética, enfim. E isso não importa se for numa cabine, numa casinha mínima, ou até mesmo enfim, não é um edifício institucional, uma escola, né, uma sede do governo. Acho que né, todas as dimensões dela, todas as escalas dela também, então, quando eu falo em escala também não é só arquitetônica, mas sim o paisagismo e o urbanismo, tudo é importante. A gente tem que pensar na qualidade, né, independente de ser grande ou pequeno. Tita, o sol é realmente para todos? O sol realmente nasce para todos. Olha, não, desde o ponto de vista arquitetônico, desde o ponto de vista... Uhum. Sim, acredito que não é bem assim, né? Não é mas daí nós vamos falar assim um pouco sobre né, nem todos têm, né, o direito de estar morando na frente de um parque ou em um condomínio, né, com todos os confortos possíveis. Nós sabemos assim que tem áreas de habitação aqui no Brasil, né, isso é uma realidade nossa, uma realidade aqui do nosso país que é bem, né, que compromete muito as habitações, né, os lugares onde estão inseridos, a falta, né, de espaço público nos entornos desses lugares.
Então, se nós formos interpretar, não é desde esse ponto de vista, realmente não é. A gente vê que existem muitas diferenças, não é, entre, né, na forma de habitar, né, nas nossas cidades. E isso, por mais, assim, que tem programas muito bonitos, né, sobretudo na parte da habitação social, ainda, né, nós estamos, assim, ainda falta ter uma boa caminhada pela frente para conseguir, né, aplicar todas essas ideias, né, para esses lugares, né, que não, vamos usar um termo bem assim, mas inóspitos, né, ao contrário do que não oferece as boas condições de habitabilidade. Quando tu crias paredes, muros e espaços fechados, tu estás buscando liberdade? Não sei se estou tentando entender, tá? Porque, claro, quando a gente constrói, né, muros e paredes, o que a gente, na verdade, a gente está buscando proteção, né? Porque se nós não precisássemos disso, né, de proteção, se a gente conseguisse, se a própria natureza conseguisse, né, dar essas condições, né, para a gente não precisaria da arquitetura. Eu sempre gosto muito de brincar assim que o lugar perfeito são as Ilhas Canárias. É o lugar perfeito em termos de clima. O clima é de 22 a 25 graus o ano inteiro, pouca chuva. Então, o que eles precisam simplesmente é algo para, né, para cuidar da privacidade, que seriam, né, né, as limitações para a privacidade. Então, à medida que a gente vai, né, o clima é o que condiciona muito a nossa habitação. Então, à medida que a gente vai, né, se aproximando à linha do Equador, né, ou se aproximando aos polos, a gente vai ter respostas totalmente diferentes em relação ao nosso entorno. E daí tá, e como que a gente busca a liberdade dentro desses espaços? Eu acho que a habitação no século XX, né, em princípios do século XX, pode dizer assim, né, que coincide com o movimento moderno, ela teve ela acabou, né, se libertando, a fachada, né, que ela acabou se libertando da estrutura. E isso que trouxe? Trouxe a dissolução desses limites entre dentro e fora, né? Isso veio, então, né, e logo depois, né, depois desse tempo, veio, né, a possibilidade de climatizar essas, né, essas edificações. Então, isso trouxe mais uma liberdade também, né, uma independência em relação ao clima, né, também das edificações. Mas hoje a gente vê, né, hoje, o que nós estamos vivendo, a gente vê que é bem importante nós retornarmos, né, à origem e ver que esse diálogo, né, com o nosso clima, né, é muito mais importante do que a gente criar um ambiente artificial, né, como se defendia, né, em princípios do século passado, né, que nós vamos ser muito mais interagir de uma forma, né, né, bem melhor com o nosso entorno se nós né, resgatarmos essas origens. Para finalizar agora, Tita, algumas pessoas falam que é melhor ter para onde ir, que melhor do que ter para onde ir, é melhor ter para onde voltar. Isso é verdade mesmo? Será que se aplica na prática? Daí eu tenho uma questão bem pessoal. Eu já fui imigrante, né? Por 9 anos eu morei fora, morei na Espanha. E sim, foi uma experiência lá. Eu posso dizer que é a minha segunda casa, né? Barcelona é a minha segunda casa. Tenho muitas coisas ainda me identifico, né, agora também já faz quase 9 anos que eu voltei, então tá mais ou menos o mesmo tempo. Mas a gente nunca, antes de voltar, me lembro de ter conversado com uma amiga e ela falou, não, nós nunca voltamos, nós vamos. E porque quando nós voltamos, ela dela ter chamado a atenção, não vai encontrar o teu país da forma como tu deixaste ele tu não vai mais encontrar os teus amigos porque muitos já foram embora,
né, a tua família se transformou, tudo se transformou, a cidade se transformou, o país, né? E de fato é verdade. Quando eu não voltei, né? Eu vim e acabei encontrando algo totalmente diferente, né? Do que eu deixei, mas não foi nenhum problema reconstruir o que a gente chama de lar, né? Porque sempre quando a gente nós vamos embora, né? Ou nós imigramos, a gente sempre vai ter a nossa casa, né? Como o nosso país. E quando a gente retorna, realmente é uma reconstrução. Não se volta nunca a um lugar, se vai. Por mesmo que o lugar físico exista, não é, digamos, a realidade ela é completamente diferente. Essa é pelo menos a impressão que eu tive, né? Eu não me senti, eu não consigo vincular nada, muita coisa do passado com que depois a volta, não é, aqui para o Brasil. Clarissa, muito obrigada pela tua presença, por essa conversa tão construtiva. Tá certo, Evelyn, muito obrigada, eu que agradeço. Para finalizarmos, então, eu cito Oscar Niemeyer, que um dia disse: de um traço nasce a arquitetura, e quando ele é bonito e cria surpresa, ele se torna, sendo bem conduzido, uma obra de arte onde nós também vivemos. Um abraço a todos os participantes e espectadores da questionadora e provocante temporada Arte na Pandemia. E nós nos vemos na segunda temporada do Provocarte. Até mais!